responsabilizam demasiado os professores. Há bons e maus profissionais. Portanto, nós não podemos esconder essa realidade, mas agora não podemos passar a ideia ou tentar generalizar que todos os professores são mais profissionais ou que são pouco dedicados ou pouco interessados. Não é verdade. Isso tem demonstrado que não há. É evidente que não podemos dizer que não haja alguns que o sejam, que sejam menos empenhados, como em todas as profissões. Agora, fazer passar esta ideia, e é precisamente essa ideia que foi muito propagandeada por este governo, de que os professores são, enfim, pouco responsáveis, pouco empenhados, pouco competentes, pouco dignos, digamos assim, que está a revoltar a classe. Mais do que a reivindicação dos seus direitos, este movimento de indignação nacional foi porque está posto em causa o orgulho dos professores, está posta em causa a sua imagem pública e os governos não estão a pensar nas consequências negativas que daí advêm. É porque os professores devem ser um referencial positivo para os alunos. É evidente que quando se faz passar na sociedade, de facto, que os professores, enfim, têm estes predicados todos negativos, é evidente que isso até, do ponto de vista e da indisciplina, enfim, tem consequências. Porque, de facto, o professor necessita de ser respeitado na escola. E um dos grandes problemas hoje da escola com que os professores se debatem tem a ver com problemas de disciplina. É evidente que podemos dizer, mas não há na região disciplina, grandes casos de grave indisciplina. Mas, de facto, há uma indisciplina latente que dificulta o desenvolvimento da aprendizagem. Hoje, muitos professores passam quase 50% do seu tempo nas salas de aula para criar um clima normal de aprendizagem, a mandar calar-se, sossegar, estar quieto, etc, etc. É evidente que isto provoca um desgaste enorme do professor. Um professor que, de facto, traz o seu trabalho preparado e que, de facto, quer, digamos, que os seus alunos se envolvam na aprendizagem, se reflitam, etc, etc. E quando depois há alunos que constantemente desestabilizam o ambiente de sala de aula, isso é estressante, altamente estressante para o professor. Por isso é que a profissão de professor não pode ser uma profissão considerada de natureza burocratizante. Ou seja, a tendência de funcionarização da profissão docente é um erro, porque o desgaste profissional de um docente numa aula hoje é imenso. Não corresponde a uma hora de secretária. E, portanto, há um sentimento crescente de desmotivação entre a classe, em virtude destas medidas, desta, digamos assim, entre aspas, desconfiança do poder político em relação ao desempenho dos professores. Sentem-se desmotivados. É verdade. Nós percorremos as escolas e temos percorrido as escolas e sentimos que, de facto, os professores hoje, a sua vontade é abandonar a profissão. Os professores estão completamente desmotivados porque sentem que não têm o reconhecimento do poder político, porque, evidentemente, o seu esforço hoje é enorme nas escolas. Quer dizer, os professores hoje passam imensas horas na escola. Aliás, os professores hoje estão 24 e 26 horas de permanência, como a lei determina na escola, e o grande problema, muitas das vezes, exercendo funções que não têm a ver com o seu conteúdo funcional. Os professores, quando devem estar envolvidos e empenhados na preparação das suas aulas, dos materiais pedagógicos, da avaliação dos seus alunos, muitas das vezes estão regimentados a bibliotecas e outros espaços, a supervisão de refeitórios, de recreios, etc. E, portanto, entendemos que essa não é a essência da profissão. Os professores têm que ter tempo para desenvolver um trabalho cooperativo com os seus colegas na programação, planificação de atividades, no desenvolvimento de atividades escolares e extracurriculares. E, portanto, as pessoas sentem que aquilo que estão a viver nas escolas é um crescendo de burocracias que não lhes deixa tempo para a sua atividade essencial, que é a função docente. E, portanto, muitas vezes até é desvalorizada a função docente, ou seja, o professor tem tanto trabalho que acaba por ter nas aulas algumas vezes o período de descanso, digamos assim, de mais relaxamento em relação à produtividade. O grande problema hoje é que as pessoas acabam por não ter esse descanso, as pessoas têm um sentido profissional muito forte, quer dizer, agora sentem-se completamente esgotados, quer dizer, muitas vezes a meio do ano as pessoas já estão esgotados, porque de facto é tal a burocracia que se está na escola. As pessoas hoje na escola são obrigadas a estar lá 24 ou 26 horas de permanência, consoante os níveis de ciclos de ensino. Mas uma grande parte dos professores estão 28 e 30 horas e mais horas conforme, porque são imensas as reuniões que têm de sujeitar-se. E depois é isto, quer dizer, os professores têm que ir para casa fazer todo o trabalho de preparação da atividade escolar. E, portanto, só que o seu sentido de responsabilidade não faz com que eles não desenvolvam esse trabalho escolar e essa preparação, só com muito sacrifício pessoal. Há muita gente que não trabalha 35. Há boas professores que diziam, criem as condições para que eu possa ter o meu gabinete, os meus materiais, porque, repara, até os próprios materiais pedagógicos, os computadores, os papéis, as farográficas, tudo, é a expensas do docente.
E, portanto, nós queremos, de facto, muitos professores dizem, não pensem que nós estamos, digamos, beneficiados com o facto de nos obrigarem apenas a estar 24 ou 26 horas, porque nós até estaríamos 35 se tivéssemos as condições para lá estar. Porque nós, com o trabalho que temos de desenvolver na escola, estar 28 ou 30 horas e depois ir para casa, desenvolver todo um trabalho de preparação, porque os professores, evidentemente, que querem fazer boa figura perante os seus alunos, os professores estão em constante avaliação. Os professores estão em constante avaliação pelos seus alunos. E, portanto, é evidente que eles não gostam de dar uma imagem negativa da sua profissionalidade e da sua competência. Isso exige-lhes um esforço acrescido. E, portanto, é isso que o Governo tem que reconhecer, que hoje, nas escolas, o facto de exigir muitas horas de permanência, é importante dar também algum tempo dessas horas de permanência para que os professores desenvolvam um trabalho cooperativo. Não queiram regimentar os professores a exercício de funções que não têm a ver com a sua profissão. Deixem-nos trabalhar em função das suas aulas e para o desenvolvimento da qualidade e da educação do ensino que têm de desenvolver com os seus alunos. Vamos novamente ao encontro dos nossos telespectadores. Cidália Oliveira, liga-nos de São Miguel. Boa noite. Olha, muito boa noite. Eu estava precisamente a ouvir a conversa do senhor... Armando Dutra, professor Armando Dutra. Senhor Dr. Armando Dutra, e acho pertinente, de facto, a situação dos professores se encontrarem exaustos e muito cansados. Sim, senhor. É uma profissão desgastante, mas concordo que tenha que ser uma profissão por... são dessas profissões que têm que ser por vocação. Não é ao acaso que há cerca de um ano atrás, ou 2 anos atrás, portanto, nós tínhamos no desemprego professores, ditos professores, cerca de 6.000 ou 7.000 pessoas que se diziam professores. Naturalmente, é uma profissão de chamariz, não é? Dadas os condicionalismos que os professores têm e, portanto, todas as regalias que têm face aos restantes trabalhadores, mesmo considerando os trabalhadores do Estado. Mas digo, portanto, que é preciso ter em consideração que os professores têm 25 horas de trabalho na escola. Portanto, os restantes trabalhadores deste país têm normalmente imposto pelo seu contrato de trabalho cerca de 39 horas de trabalho diário. E que também excedem, muitas vezes, portanto, este mesmo horário de trabalho. Portanto, apesar de o terem que fazer manutenção, também excedem no seu local. Mas eu queria dizer que a exaustão dos professores é tão grande que, se calhar, eu estou aqui a inventar um pouco, mas se calhar talvez 60% a 70% dos professores têm tarefas que são extraordinárias à escola, nomeadamente ou lideram ATLs, dão explicações, dão uma série de coisas que não fazem parte da sua profissão. Será que não é daí que vem a exaustão dos professores? Não são dessas outras tarefas que eles têm, o acumular de várias profissões e de várias tarefas que não têm nada a ver com o seu desempenho profissional diariamente, portanto, pelo qual recebem um determinado ordenado? Mas eu queria também questionar uma questão que o senhor há pouco também referia, que é, os pais não vão à escola. Os pais, portanto, são ausentes da escola e por isso mesmo, muitas das vezes, portanto, o desempenho dos alunos e dos professores, portanto, não é aquele que deveria ser ou que se esperava e que se gostaria de ter. Ora bem, nós estamos numa situação permanente. Portanto, esta semana, por exemplo, é uma semana, naturalmente, de conselhos de notas, conselhos de turma. Portanto, os professores, naturalmente, reúnem-se em horas fora do horário laboral para fazerem os conselhos de turma. Portanto, não podem, portanto, eu agora questiono, como é que os professores estão tão exaustos e conseguem, portanto, estar até às 10 horas a fazer conselhos de turma, para depois, nos próximos 15 dias, estarem em casa e com as